vamos para a 1 aos Coríntios, capítulo 6, 12 a seguir. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomai, pois, os membros de Cristo, e fá-los-ei membros de uma meretriz? Tomarei, pois, os membros de Cristo, e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Capítulo 3, por favor. Capítulo 3 de 2 aos Coríntios. Vamos ler 17 a seguir. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Palavra de Deus. Tomem assento. Deus abençoe a todos. Nós estamos falando de um assunto muito importante para este tempo. Nós estamos falando desde terça passada sobre o tema suicídio. Nós já falamos algumas coisas sobre a questão a pessoa que suicida, ela vai para os céus. Como que ela vai para os céus se ela acabou de cometer um pecado? Se nós precisamos de arrependimento para sermos lavados, limpos, para chegar ao céu. Como que uma pessoa que tirou a sua vida, mesmo vendo as dores desta pessoa, que não é pouca, mas como que ela, tirando a sua vida, pode alcançar a salvação? Ela destruiu o templo de morada do Espírito Santo. Nós não pertencemos a nós não temos o direito disso. Não há direito para tirar a vida. Se tivesse esse direito, um dos primeiros que teria o direito, lá no Antigo Testamento, Elias, debaixo do zimbro, pedindo a morte, dizendo basta, eu não sou melhor que meus pais. Deus disse, não, come, bebe, levanta e caminha. Não, mas eu estou amargurado,
estou destruído. Eu estou tão destruído, Senhor, que eu não quero fazer mais nada, eu quero que o Senhor tire a minha vida. Levanta, come, bebe e continua a caminhada. Não, mas eu não tenho mais sonho. Levanta, come, bebe e continua a caminhada. Eu não consigo entender quantos pastores, e a maioria deles, liberam o suicídio. Como assim? Não é porque você não entendeu a dor do outro. Nós vamos falar, nós falamos um pouco da dor do outro. É claro que a dor é grande, irmãos, mas o direito não existe. Você não tem o direito de tirar a sua vida. Esse povo radical da igreja antiga, que igreja antiga, irmão? A Deus pertence o direito de tirar e dar a vida. É Ele que tira e é Ele que dá a vida. E muitas coisas que estão em nós, às vezes, que interpretamos e consideramos como limites nossos, na verdade é um ponto de partida que Deus nos dá. Uma nova história. A mulher que estava para ser apedrejada, ela disse, eu vou morrer. Mas Jesus estava lá, ela não morreu e teve uma nova história. O Elias foi levantado debaixo do zimbro, e ao invés de morrer, porque Deus tirou a vida dele no meio de uma amargura, ele foi arrebatado num redemoinho aos céus. Deus tem um final feliz, Deus tem um final certo, Deus tem a passagem. Nós desta vida temos que passar para a eternidade, e eternidade com Jesus. A coisa mais terrível para o ser humano, querido, é a eternidade sem Jesus. É a segunda morte, a condenação eterna. Nós falamos sobre a questão do inferno, já também neste seminário. Porque tem gente falando que não existe inferno. Daqui um pouco nem Jesus existe mais. A prova que o inferno existe é que Jesus veio para nos livrar da ira futura. Que negócio é esse? E a gente vai sendo enganado facilmente, porque não lê a Bíblia e não tem uma vida de oração e jejum com Deus. E eu não digo orar e jejuar por vaidade, porque quer algo de Deus, não. Oração e jejum para ter intimidade com Deus. É diferente. Porque orar e jejuar, até o satanista faz isso. Mas nós oramos e jejuamos para ter comunhão com Deus e sermos de Deus. O que é diferente. Então, será que eu posso então suicidar? Esses camaradas vão ter que pagar um preço bem alto. Porque a pessoa que está com esse pensamento, ela precisa de alguém que concorde com ela e ela vai executar. Se ela ouvir 10 pessoas dizendo não pode, e uma dizendo pode, ela vai ficar com a uma. Não pode. Deus tem saída, Deus tem escape, Deus tem cura, Deus tem libertação, Deus tem mudança de história, Deus tem nova história. Qual que é a sentença de Deus? Primeiro, o templo não é seu. Que templo Deus está falando aqui? O meu corpo, o seu corpo. Nós pertencemos a quem? Ele nos comprou por bom preço? O sangue dele é mais precioso que o ouro e a prata? Ele nos comprou. Então por que eu tenho o direito de pegar e tirar a minha vida? Não tenho. Não se deixe convencer por isso. Repetindo algumas coisas, mas nós vamos dar sequência a partir de onde paramos. Pessoas que ameaçam se matar podem desistir da ideia? Claro. Um dos convites mais lindos de Jesus está em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Esse sobrecarregado aqui é um peso que a pessoa não está podendo suportar. Ele está sobrecarregado. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados.
eu vos aliviarei. Então, o que nós temos que fazer como igreja é levar estas pessoas a Jesus. Pastor, e a pessoa que já tem Jesus e está pensando nisso? Nós temos que levá-la, cada caso é um caso, à consciência de que ela não tem direitos, agora é Deus que tem direito sobre ela, e que se ela se render na área que precisa, porque se está pensando em suicídio, tem uma área aí que não está legal, que está trabalhando com orgulho, que está trabalhando com não aceito, e ela precisa ser curada nisso. Então levá-la, mas não levá-la dizendo, você não vale nada, você não presta, isso é frescura. Não, nós falamos sobre isso na terça. Entender a dor, mas não deixar ela com a dor. Muitas vezes nós não temos respostas prontas. E não temos, eu digo, no sentido de curar a pessoa, porque ela está geralmente armada contra as coisas que forem ditas a ela. Mas nós temos palavras que tiram esse gatilho. Estou do seu lado. Precisa de mim? Estou aqui. Quer um abraço? Quer que eu te ouça? Eu te ouço. Estou com você. Porque dependendo do grau que a pessoa está enfrentando suas dores, qualquer palavrinha vai piorar e convencer a pessoa. Tem que ter sabedoria. Mas nós vamos falar um pouco sobre isso depois. As pessoas que tentam suicídio pedem socorro? Sim e não. Por isso que tem pessoas que Deus manda alguém ir lá no lugar onde a pessoa já armou tudo para fazer, e Deus manda uma pessoa no exato momento, porque aquela pessoa não pede socorro. Outros pedem. E o que é certo? Pedir socorro. Falar. Conversar a respeito de coisas que estão aí. E que muitas vezes parece sem saída, mas tem uma saída tranquila para isso. Só que quem está envolvido com isso não vê. Precisa de alguém que está do lado de fora e que está vendo. É aquele caso do Eliseu, que é acordado, despertado pelo moço que andava com ele, dizendo, olha Senhor, levanta aqui que nós estamos enrolados. Olha o tanto de inimigo que está aqui cercando nós. Agora acabou tudo mesmo. E o Eliseu levantou, deu uma olhada, disse, Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja o que eu estou vendo. Deus abriu os olhos do moço, ele viu carros e cavaleiros de fogo cercando. Essa pessoa, ela precisa de alguém que veja, que esteja perto e veja. Por isso que é muito importante escolher, nesse momento, pessoas espirituais de verdade. Não é pessoas que falam línguas estranhas, porque tem gente que fala e é carnal ao extremo. Não, são pessoas espirituais, que têm vida com Deus, que têm realmente boa reputação diante dos olhos das pessoas. Procure, porque essas pessoas têm visão de Deus e podem mostrar para você aquilo que você não está vendo. Mas é necessário buscar ajuda. Quem está por perto pode ajudar? Também as duas respostas. Pode ajudar e pode atrapalhar, porque tem uns ignorantão que eles ainda não passaram por problemas difíceis e pensa que quem passa por problema difícil é porque é fraco. É um pensamento muito errado que vem no coração de muitas pessoas. A Bíblia diz que tem os fracos e os fortes. E quando Paulo fala isso, dá para entender um pouco de ironia, mas dá para também entender que tem pessoas que têm a capacidade de ajudar, e os que têm capacidade de ajudar, que não têm a capacidade de prejudicar, de falar o que não deve, de acusar, de apontar o dedo.
né? Então, as duas coisas. Agora, como alguém pode ajudar? É preciso perder o medo de se aproximar das pessoas e oferecer ajuda. A pessoa que está numa crise suicida, ela se percebe sozinha e isolada. Por isso que muitas vezes um abraço cura. E cura mesmo. Um abraço. Que para nós parece que não está enfrentando uma coisa semelhante, parece uma coisa tão... Tem hora que a gente abraça por abraçar. Mas a pessoa que está nessa situação, um abraço cura. Tem casos de testemunhos da pessoa, eu posso te dar um abraço? Aí ela recebe aquele abraço, abraçou. Depois a pessoa vai dar o testemunho que o abraço curou ela. E é interessante olhar para a Bíblia e ver Paulo descendo do lugar onde estava, indo até o Eutico, que caiu da janela e estava morto. Paulo não orou por ele, Paulo deu um abraço nele e ele foi ressuscitado. Se um amigo se aproximar e perguntar, tem algo que eu possa fazer para te ajudar? A pessoa pode sentir abertura para desabafar. Nessa hora, ter alguém para ouvi-la pode fazer toda a diferença. E qualquer um pode ser esse ombro amigo, que ouve sem fazer críticas ou até mesmo dar conselhos. Quem decide ajudar não deve se preocupar com o que vai falar. O importante é estar preparado para ouvir, não é para falar, é para ouvir. E deixa falar. Tem coisa que a pessoa que está sofrendo vai falar e você considera uma bobeira, mas não diga que é. Porque quem está com a dor, para ela, não é uma bobeira. Então, se a intenção é curar, tem que ter uma forma de diálogo diferente. É igual o casal quando começa a se ofender. É uma coisa assim, bem de animal, irracional, porque nós somos animais racionais, mas nessa hora fica irracional. Não quer saber se está falando verdade, quer saber de atingir o outro. Você é isso, você é aquilo, depois fica pedindo perdão, porque só queria atingir mesmo a pessoa. Então, é necessário sabedoria. Você, quando está discutindo com alguém, se você é cristão, você não quer ter razão, você quer que cura a situação. Você quer resolver a situação. O que resolve a situação? É a questão do pastor Cícero. A mulher traiu ele, hoje ele já está com o Senhor. A mulher traiu ele, adulterou com ele. E ele foi tomar a Santa Ceia, ele que não pecou, não errou nessa questão. E foi tomar a ceia, ficou com consciência pesada, mas não estou bem com a outra fulana que me traiu. Foi até ela, antes da ceia, pedir perdão para ela. E quando ele estava pedindo perdão para ela disse, só te perdoo se você ajoelhar. A mulher que adulterou. Aí ele tirou o chapéuzinho dele e ajoelhou. E disse, então me perdoa, porque eu não posso ficar sem ceiar. Então, a gente quer ter razão ou a gente quer resolver o problema? Ah, mas eu não humilharia. Talvez eu também não sei. Mas ele foi muito abençoado depois que fez isso. Nunca perdeu a comunhão com Deus. Com 70 anos de idade, tendo visão e chorando na presença de Deus. Será que não vale a pena? Nós somos ignorantes demais para entender certas coisas. Mas se somos de Deus, não somos chamados para ter razão. Somos chamados como agentes de cura. Como pessoas que testemunham o caráter de Cristo e a maneira dele amar e agir. Somos testemunhas dele e não nossas testemunhas. Isso é difícil para os ignorantes entenderem.
O mundo atual tem influência no número de suicídios? Sim ou não? Bastante. Bastante. As estatísticas mostram que o suicídio cresce não somente por questões demográficas e populacionais, mas também por problemas sociais que prejudicam o bem-estar de cada um e que estimulam a autodestruição. Nossa sociedade vive com diversas situações de agressão, competição e insensibilidade. Campo fértil para que os transtornos emocionais se desenvolvam. O antídoto para combater esta situação limita-se, no momento, ao sentimento humanitário que algumas pessoas têm. Nós temos um cérebro, irmãos, que é uma máquina fantástica. E todos nós temos um, está lá bem dentro da cabecinha. E eles funcionam muito bem. Só que eles têm que ser ensinados. Por isso que uma pessoa que estuda bastante, ela vai aprendendo mais. Quem fala 3 línguas tem facilidade de falar 4, 5, 6, 10 línguas. Porque vai trabalhando e exercitando o cérebro. Mas ele tem uma grande desvantagem para nós e por causa de nós. Porque Deus não erra na criação, não. O cérebro, ele não sabe o que é real, ele não separa o que é real do virtual. Ele não separa o que é real do que ele está tendo de informações. Por exemplo, se alguém sonha que está correndo de vaca, tem uns que acorda e já está correndo. Sim ou não? Quem fez ele fazer isso? O cérebro. Sonha entregando, eu sonhava entregando contrato, quando eu trabalhava no Bradesco, eu cuidava de tanto setor, sozinho, as cobranças, os cadastros, os financiamentos, até as operações especiais, então era muita coisa. E eu acordava no meu quarto entregando contrato para os clientes. Quando eu pedi para eles me mandar embora, porque não dava mais. Porque para o cérebro, eu estava sonhando, mas o cérebro me pôs de pé, porque para ele não era um sonho, era uma realidade. Então, esse é o grande problema de hoje. Por quê, meus queridos? Nós estamos falando, o mundo atual tem influência. Nós somos cooptados pelas redes sociais. Se você pegar um psicólogo, uma psicóloga, que realmente seja lúcida, ela vai te dizer que nas redes sociais, 90% de coisas que acontecem nela é tudo fake news. Sim ou não? Já viu que está todo mundo chorando, aí fala, vamos tirar uma foto, e todo mundo sorri para tirar foto? É uma fake news. A família que não se dá, vive brigando, vai tirar uma foto para jogar nas redes sociais, todo mundo alegre, todo mundo abraçando. A maioria das coisas é mentira, só que vende um pacote para o nosso cérebro. Por que eles são felizes e eu não sou? Quem disse que eles são? Como que eu posso saber se são de fato? Ué, pastor, tem gente feliz? Claro que tem, mas eu estou falando das farsas das redes sociais, que enganam o nosso cérebro. E aí vem a ditadura da felicidade. Todo mundo tem que ser feliz, porque todo mundo está sorrindo, não. Vamos lá. Aí vamos passar as fotos das redes sociais. Está todo mundo sorrindo. Aí, está vendo? Todo mundo é feliz e eu não sou. O cérebro compra isso. E o metaverso, que agora está virando uma coisa de doido. O mundo virtual, que a pessoa vai entrar dentro dele. Irmão, preste bastante atenção nisso, porque já é uma realidade. Você vai pôr sabe aqueles óculos que você, quando coloca, e aí vem o virtual, você está numa montanha russa, e você fica lá dando aquele maior mico. E para a pessoa que está com o óculos, ela está dentro da realidade.
Só que o povo está olhando lá, a pessoa pagando o maior mico. Sim ou não? Agora a realidade é outra. A pessoa entra numa casa, ela pode ter uma esposa nessa casa, ela pode ter um relacionamento sexual com a esposa. O cérebro compra isso. E aí vai começar a produzir satisfação. E esse é o grande problema. O cérebro ele é tão fantástico que aquilo que ele se agrada, ele vai exigir mais. Então, nossa, que sorvete gostoso. Como que é o nome do sorvete lá de Israel? A Bia me pagou não sei quanto por um sorvete lá, mas ou foi é daqueles mais caros do mundo. Aí nós fomos lá no lugar onde fabrica. Não sei se foi na época sua que, indo para o Mar Morto, tem lá a fábrica do sorvete. Aí o cérebro fala, esse aí é bom. Aí você já está cheio, a boca está queimando de gelo, porque gelo queima. Fala, me dá mais uma taça. Sim ou não? Mas precisa? Precisa. Mas agradou e ele vai querer. É igual a pessoa que cheira uma carreira de cocaína, daqui um pouco ele tem que cheirar duas. Produziu aquela êxtase. Não, é uma pedra, agora é duas. Não, é um brau só, não é dois agora. E aí, quando tiver esse mundo virtual, que as pessoas começarem, eles não vão querer sair de lá. Aí não serão as cracolândias mais, onde as pessoas mudam para lá, não. Serão o virtual, onde as pessoas entrarão lá e não vão querer sair, porque quando saírem, vão ter que enfrentar uma realidade diferente. E isso já é uma realidade hoje. Então, muita gente está querendo suicidar porque descobriu que não é bem do jeito que ela esperou. Entendem isso ou não? Nós temos que ter, irmãos, a informação correta. No mundo tereis aflições. Você vai se sentir abandonado num momento da sua vida, você vai se sentir angustiado, maltratado, alguém vai falar mal de você. Isso é a vida, bem-vindo à vida. Você tropeça, você cai, você esfola o joelho, você corta a cabeça, tem vezes que você tem que ir para o hospital, é a vida. Mas as pessoas foram, de certa forma, convencidas, por causa da romantização das coisas, que não é assim. Pois eu te digo que é. Eu tenho minha cabeça cheia de marca aqui, ó, que eu era bem quietinho. Meu irmão uma vez jogou um cano para o meu lado assim, nós estávamos jogando um cano para o outro. O cano tinha uns 2,5 metros, mais ou menos. E eu estava descuidado, quando eu olhei, o cano já estava meio metro na minha cabeça, assim. E ele veio assim, pum, 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 pum. Ele bateu aqui, tum. A hora que ele bateu, que eu pus a mão aqui assim, jorrou sangue aqui. Eu tenho sinal daqui, um V aqui, ó. E aí meu irmão veio, você vai morrer, você vai morrer. Eu falei, não vou morrer não. Desde criança eu sou decidido. Você vai morrer. Eu falei, não vou, o que é isso, irmão? E aquele tanto de sangue descendo. Que jeito que curou? Não foi para o médico não, querosene, criolina. E não morreu. Na vida tem cano, irmão. Você cai, bate a cabeça no que? Tem também. Então Deus se esqueceu de mim, a vida não presta? Não, você está aprendendo a ser gente. Aprendendo a enfrentar problemas, a enfrentar dificuldades, a encarar problemas. É por isso que o pai, ele é educado
na maneira popular de falar sobre as coisas, de educar criança, se o seu menino cair, você deve pegar ele? Hã? Como que tem que fazer? Caiu, mas levanta, tu é forte. E se ficar pegando toda hora? Agora também tem uma coisa que a gente erra, né? Homem não chora, homem chora sim. A gente tem que ensinar a coisa correta. Olha, eu vou te dar um presente. Ou, ó, o Papai Noel vai te dar um presente. Não, sem mentira. Nós temos que aprender a formar. Nós temos que tirar o romance de coisas que não tem romance. Mas só que as pessoas, a geração de hoje, ela foi educada com tanto romance, que quando o namoro termina, elas querem suicidar. Sim ou não? Então nós temos que entender isso e fazer uma leitura do que nós estamos vivendo nesse tempo e fugir do virtual e encarar a vida como ela é. Deus nos chamou para enfrentar. Não, Elias, levanta e anda. Não, o senhor está entendendo? Não, o meu coração, a Jezabel, o povo, eu já fiz tanto. Levanta e anda. Não, mas levanta e anda, come. O anjo não sai daí enquanto ele não comer, não beber e não levantar e andar. É isso que Deus quer de nós. Levanta, a vida é para viver. Os problemas você tem que encarar eles. Suicídio é covardia. Eu lembro quando Deus me levantou, eu estou falando de algo que também já passei por isso. Quando me mandaram embora da igreja, que eu fazia os trabalhos lá, mas a pastora viu-se, de libertação, orando, jejuando, era um palitinho de tanto orar e jejuar para Deus abençoar as pessoas, salvar, libertar. E aí me mandaram embora da igreja dizendo que eu queria dividir a igreja, que eu estava pegando dízimo dos outros. Aí me matou, porque eu prego contra isso, e agora as pessoas vão dizer que eu estou fazendo isso. Então, aí eu fui para o quarto e pedi para Jesus tirar minha vida, que eu não queria mais viver, porque para que viver se o meu viver é fazer a obra de Deus, e agora eu estou sendo acusado daquilo que eu prego contra. Então matou. Eu entrava no quarto das meninas, despedindo delas. Eu chorava, despedindo delas, tudo novinhas. Ia para o meu quarto orar e falava: Jesus, me leva para o céu, não quero viver mais não, me leva para o céu, igual o Elias fez. E aí Deus revelou para Vilcelene tudo isso, que eu estava fazendo tudo isso, só eu e Deus. Tem 23 anos mais ou menos isso. E falou para ela: conversa com ele, porque senão eu vou ouvir a oração dele e vou trazer ele para o céu. E aí, não, só vou ouvir a oração dele. E aí ela conversou, e eu tive que encarar uma outra realidade, que minha esposa precisava de mim. Isso não é engraçado, não. Minha esposa precisava de mim, minhas filhas precisavam de mim. E aí, mas eu fiquei com aquele coração ainda sem vida. Por quê? Porque eu sabia que eu era honesto, que eu não tinha feito nada disso, que era uma acusação, mas na minha mente, Deus não me defendeu. Então eu não brigava com Deus, mas também não tinha alegria. Porque Deus sabia que eu não tinha feito, porque que Ele não me defendeu, é aquilo que ficava na minha mente. Só que Deus estava trabalhando comigo. E aí eu chego, depois de muitas coisas, Deus dirigindo, eu chego na igreja sede, já que Deus tinha me dirigido para esse ministério, e lá, no altar, o pastor Francisco chega e diz: vai pregar hoje. E eu vazio, sem vontade de viver, olhei para ele,
lembrei que eu disse que não pedia oportunidade, mas também não negaria. Eu disse a Deus isso. Aí eu falei, eu vou ser fiel no que eu falei. E aí eu ficava silêncio, mas na minha mente falava assim, mas Deus não foi, que ele... Mas eu nunca tive coragem de brigar com Deus, graças a Deus. E aí quando eu peguei a oportunidade, eu sem nada, o Espírito Santo falou, 1 Reis 19, de 1 a 4. Elias debaixo do pé de zimbro. E aí eu fui ministrar sobre isso. Eu via o mesmo dedo que eu vi no dia da minha conversão, um enorme dedo apontando para mim, dizendo, quero que valorize o que você tem, nós cantamos isso hoje. Eu vi esse dedo no meio da igreja apontando para mim, se eu estou falando é com você. E na altura da mensagem eu dizia assim, escute Elias, eu não trago covardes para o céu. E aí o dedo apontava para mim e falava, eu estou falando é com você, eu não trago covardes para o céu. Porque eu tinha desistido por causa das acusações. E Deus foi falando sobre isso. Naquela noite eu vi anjos de Deus dentro da igreja de uma maneira como nunca. Deus derramou a glória, renovou, avivou, fez... E eu saí daquela noite da igreja curado. Com a palavra que Deus deu. E eu estou aqui nessa noite, 23 anos depois, dizendo para você, Deus não leva covarde para o céu. É necessário encarar a vida como ela é. Deus confiou a nós uma vida. Deus confiou a nós uma história. Deus confiou a nós passos para serem dados, com fé nele, confiando nele, fortalecidos nele, olhando para ele, alimentando do que dele vem para nos alimentar. É necessário entender, irmãos, Deus não me curou dizendo, aquelas pessoas erraram com você, eu vou tratar com elas. Não, Deus me curou dizendo, eu estou trabalhando com você. Eu estou de olho em você. Eu quero curar o seu ministério. Eu quero levantar o seu ministério, porque você é meu. Eu faço com você o que eu quiser fazer. E bendito seja o Senhor. Mas sabe o que a geração de hoje faz? Deus vinga para mim, mata para mim, cobra para mim, pisa para mim, Senhor. Senhor, trata com aquele fulano de tal e coloca pejorativos e um punhado de coisa. Deus não está trabalhando com aquela pessoa, está trabalhando com você. Deus está curando é você, Deus está libertando você. Só que quanto mais você fugir, mais essa coisa piora. Será que todos estão entendendo? Então, esse mundo está roubando das pessoas um poder de resiliência que elas têm naturalmente. Você é uma pessoa resiliente. Se alguém te deformar, você tem capacidade de voltar à forma. Você é resiliente. E mulher não é empoderada não, irmãos. Mulher já é mulher mais que vencedora em Cristo Jesus. Foge dessas coisas. Você é uma guerreira de Deus, uma mulher de Deus, uma serva de Deus. Você já tem o que precisa ter. Nós temos que fugir dessas filosofias mortas que atrapalham pessoas a encarar a vida. Quais as estatísticas sobre suicídio no Brasil? A média brasileira é de 6 a 7 mortes por 100 mil habitantes. Bem abaixo da média, mas esse aqui é uma estatística bem antiga. Enquanto a média mundial permanece estável, o número tem crescido no Brasil. Essa época aqui, eu trouxe algumas estatísticas, mas
Eu quero só falar uma outra aqui, mais importante. A segunda causa de morte, de maiores mortes, é o suicídio na idade de 15 a 29 anos. As pessoas preocupadas com o Covid, preocupadas com um punhado de coisa, e não preocupadas com a saúde mental e emocional. Professores e professoras esquerdistas, ao invés de formar pessoas, alunos e alunas, para as disciplinas da vida, e para a vida, como antigamente tinha, não sei hoje na escola, tinha uma matéria chamada OSPB, não sei o que cívico, moral e cívica, ensinava a gente a ser cidadão, ensinava a gente a ter ética, ensinava a gente a comportar. Hoje não existe isso. Hoje está ensinando se vai ser homem ou mulher, querendo convencer uma criança de que ela decide se vai ser homem ou mulher. É só olhar no meio das pernas que sabe o que é, ué. Não, mas você não é, você tem, mas não é. Querendo educar as nossas crianças com a deseducação, se é que tem essa palavra. E aí, aquela briga de política na escola, não, nós queremos aprender matemática, português, geografia, moral e cívica novamente. Ou não é assim, irmãos? Ou vai aprender a namorar? As escolas cheias de gente que vende droga, que vai não sei o quê, que persegue o aluno, que espera na esquina. Mas como que essa sociedade vai ser uma sociedade sadia? Saudável? Lá em Portugal é o seguinte, querido. Pergunta para a Rebequinha. Passa um WhatsApp para ela. Fez bagunça, castigo. Continuou, vem cá. Mão à palmatória. Bate. Disciplina. E fala para o pai achar ruim, mas a mãe vai preso. Enquanto que nas escolas hoje, você faz reunião com os pais, se você não pôr polícia lá, é capaz que um mata outro. E chega dizendo, respeito o meu filho, eu pago aqui tanto, eu não sei o que, ignorância, arrogância e matando as crianças. Aí quer que essa geração seja forte? Essas mãezinhas, irmão, você tem que amar o filho, tem que amar a filha, tem que amar, mas não tem que livrar eles de crescer e amadurecer. Esse é o problema. Com 7 anos de idade eu já trabalhava, agora parece que isso hoje é uma loucura. Nossa, isso é escravidão. Vai matar o menino. É por isso que cria essas crianças de granja. Ele sai da faculdade, nunca trabalhou e vai aqui as cores de granja. Ai, não sei se eu vou lá falar. Pô, infeliz, você não estudou? A mais lá é diferente. Aí. É ou não é? Aí o pai tem que ir lá com a mãe para arrumar um emprego para o filhão lá que já fez uma faculdade. Mas sabe direitinho entrar nas redes sociais, sabe direitinho chamar a atenção do pai, sabe direitinho chamar a atenção da mãe, sabe brigar com as pessoas, mas não sabe viver. Parece que o mundo deve a essa geração tudo. E nós aprendemos que nós não temos nada e que temos que trabalhar para ter tudo. Ou não é assim? Vocês estão gostando ou está ruim? Então, meus irmãos, olha a estatística que eu olhei hoje, às 12h41 da tarde. A estatística neste ano.
Abortos este ano, 30.748.460 até meio-dia e 41. 30 milhões. Nós estamos com 265 dias aproximadamente do ano. Falta 100 dias ainda. Pessoas infectadas com HIV, 43.955.000 pessoas. E o problema é a Covid. Mortes causadas por HIV neste ano, 1.208.000 pessoas até esse momento que eu vi. Suicídios este ano, o que era 750.000 por ano, agora é 771.210 pessoas até hoje. 771.210 pessoas. Ou seja, a média que era 1,5 pessoas por minuto, mais ou menos, né, era 40 segundos, né? Agora 2,93, quase 3 pessoas por minuto de suicídio. E aí vem pessoas dizendo que pode. Meus irmãos, é necessário preocuparmos com isso. Duas coisas são imprescindíveis para viver. Nas nossas vidas, duas coisas são imprescindíveis para vivermos. O que, pastor? Gratidão e bondade. Nós temos que aprender o caminho da gratidão. Nós, às vezes, queremos tanto as coisas, preste atenção, por favor. Nós queremos tanto as coisas que nós não agradecemos as que já temos. Quem aqui almoçou hoje, ou seja à tardinha ou na hora do almoço mesmo? Quem almoçou? Gratidão. Vou dizer de novo, gratidão, irmão. Você comeu. Tem gente que não comeu. Quem está aí de roupa? Gratidão. Quem está respirando? Gratidão. Quem está dentro de uma igreja? Que privilégio, gratidão. Nós somos a minoria que estamos nas igrejas, a maioria estão fora das igrejas. Gratidão. Quem tem família aí? Meu Deus do céu. Quem aqui já estudou o tanto que pôde estudar? Não, você parece que não está feliz de ter estudado. Quem aqui estudou o tanto que pôde estudar? Quantas pessoas não tiveram esse privilégio? E a gente fica brigando, querendo parar de estudar e dizendo para o pai e para a mãe, não me obriga não. Ah, infeliz. Tanto que é importante. Gratidão com a vida. Quem já é casado aqui? Gratidão. Quem quer casar? Quem foi que deu glória a Deus bem alto aí? Hã? O Pedro Henrique? Foi o Laércio que apontou, não foi eu não. Você está no esquadrão resgate aí. Quem vai casar aí? Escutei um glória a Deus ali meio para... Vai casar, irmão, para toda panela tem uma tampa, mas cuidado, olha para a tampa direitinho. Tem umas tampas que não tampa não. Tem que ser a tampa, tampa certa. Tem que, a beiradinha da tampa lá, ó, ela já é feita para isso. Diferente assim a beiradinha, para pegar assim a margem da panela. Se a tampa for errada, não funciona. Não erra, irmão. Você tem que acertar, viu?
A tampa tem que ser a tampa certa. E dependendo da comida, tem que ser uma panela diferente, viu? Como assim, pastor? Tá. Se o seu ministério é um ministério de mais, tem que ter uma panela de mais também. Porque ela não vai suportar se ela for frágil. Quem tem ministério tem que casar com quem tem ministério. Não é com quem é bonito, elegante, o corpo não sei o quê, o cheiro não sei o quê, nada disso. É o que Deus apontar e dirigir, porque aí a tampa e a panela se acertam. Está entendendo ou não? Você pode fazer, irmão, você pode fazer doce de goiaba numa panela de alumínio, não tem problema nenhum, mas se você fizer numa de cobre, está entendendo? Só as cozinheiras aqui, só as Masterchef, sabe? Sim ou não? É outra? Então, se você vai fazer doce de goiaba, espera a panela de cobre. Quem tem ouvidos, ouça. Gratidão. E a outra coisa? Bondade. Irmão, o povo está mal demais hoje. Muitas das pessoas que estão pensando em suicidar, porque fizeram algumas coisas contra elas e que não deveria ser feito, ela também fez a outras pessoas. Muitas. É preciso dosar a coisa. A bondade, meu irmão, ela vem para dentro de mim muitas vezes quando eu vejo maldades. Tem gente que vê maldade e se torna mais mal. E tem outros que vê maldade e se tornam bons. Você entende isso ou é difícil? Se não tem quem faz, eu faço. Se não tem quem vai, eu vou. Se não tem quem ora, eu oro. Se não tem quem levanta, eu levanto. A gente revela diante das situações. Bondade é um atributo de Deus para nós. E aí, irmãos, essas coisas fazem diferença num coração e traz cura. Cura. Ai, pastor, o senhor tem motivo para ter trauma? Vixe, tem muitos, muitos. Meu pai e minha mãe brigavam na calçada que os dois rolavam. A casa que a gente morava chovia mais dentro do que fora. Nossa refeição principal era também única. Mandioca de manhã, de tarde, de noite. Nossas famílias muitas vezes nos humilhavam. Tadinho desses meninos, não vai dar nada. O dia que, irmãos, a vida é para ser vivida. Quanto mais para baixo, mais para cima eu posso ir. Ué. Eu estou aqui alto, tenho aqui o quê? 1,10 m. O que é engenheiro aqui? Engenheiro tem que ter cálculo. Mais ou menos, né? 1,10 m. Daqui para cima, até esse forro vai dar aqui uns 6 metros. Mais ou menos. 6, vamos pôr 6, então. 5, então, para não ficar muito. 5 metros, certo? Daqui para lá eu subo quanto? Fala 5 metros, pelo amor de Deus. Muito bem, aleluia. Então, daqui lá eu subo quanto? Se eu descer? Aí eu subo 6,10 metros. Quanto mais para baixo, mais para cima eu posso chegar. Porque não é importante pensar o quanto que está daqui para lá. O importante é saber que eu vou subir lá. Eu vou subir lá. Você tem que levantar. Você tem que se erguer. Nosso negócio é para cima. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é do alto. Então, nós temos motivo para pegar e falar um punhado de coisa que a vida não presta? Temos.
Ah, minha vida não presta, meu pai, minha mãe, a gente comia só isso, passou não sei o quê, e fora um punhado de coisa. Aí, nós queria comer, mas não podia, e não sei o quê, acusaram nós disso, acusaram que nós tínhamos roubado, acusaram que não sei o quê. Tem motivo para ir para... Tem, mas tem motivo para subir? Muito mais. Muito mais. E quais os motivos é que você vai pegar? Quais os motivos que você vai pegar para você? Esse é o problema. Eu tenho que pegar o que me leva para cima. Por isso, Lamentações, quero trazer à memória o que me dá esperança, não é o que me leva para baixo, é o que me leva para cima. Pastor, mas aí a vida do Senhor, pois é, agora eu tenho Jesus, estou cheio do Espírito Santo, Ele está me dirigindo. E só de ter encontrado Jesus, o caminho valeu a pena. Aramassudai, deixa eu falar de novo para você prestar atenção. Só de ter encontrado Jesus, o caminho valeu a pena. Foi esse caminho que eu passei que me levou até Jesus, aleluia, glória a Deus. Entendeu ou não? Só que muitas vezes o diabo quer usar até a pessoa que está perto de você para desestimular a isso que eu estou falando. Só que eu sei que eu estou sendo usado pelo Espírito Santo. E a decisão sempre é sua. A decisão sempre é do indivíduo. A mesma força que você usa para querer suicidar, se você usar ela para levantar, você vai chegar mais alto que você imagina. Será que alguém está entendendo? Para a gente encerrar esse assunto, alguns pormenores sobre o suicídio, para a gente rechear com os outros que já passamos. Tá saindo muita bolinha aí? Deixa as bolinhas sair, não? Alguns pormenores sobre o suicídio, para a gente rechear o que a gente já está sendo informado. Os problemas com depressão, ansiedade e decepções. O que está levando as pessoas a tanta depressão nesse tempo? A síndrome do pensamento. Meu Deus, todo mundo sabe sobre isso. A ansiedade crônica. E aí vem os vários nomes que eles colocam para as ansiedades. Preste atenção nisso. Uma pessoa ansiosa, irmãos, eu já senti quando Deus me leva para orar. Eu estava orando, eu estava pregando em Goianira, agora nesse mês passado. Foi esse mês ou outro mês passado. Aí, Deus me revelou uma mulher, olhe para frente, que estava cheia, tomada de ansiedade. Ficou ruim ou ficou bom? Pode deixar assim? Então esquece as bolinhas, tá? Aí Deus me revelou uma mulher que estava sentindo ansiedade. E Deus, ele muitas vezes faz eu sentir no corpo o que a pessoa está sentindo. Irmão, meu Deus do céu, é terrível. É aquele negócio que você não tem força, você não tem saída, e você é tomado por aquela aflição, aquela angústia, aquele abafamento, aquela coisa, não é assim? E aí, pedi para a pessoa vir à frente, ela veio, no mesmo momento Deus curou ela e libertou ela. A glória de Jesus Cristo. Aí eu fico depois perguntando para Deus, né, mas como que uma pessoa que sente isso, se não for uma ação do Senhor, como que ela faz? O domínio na mente e a perseverança naquilo que está aqui, ó. Vou passar mal? Não vou. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá graça. Porque tem gente que pega a mensagem, vou passar mal. Irmão, 5 segundos, já desceu. Mas se você diz, não vou passar mal, aí você já está levantando muito mais do que descendo. O Senhor vai me dar graça. Senhor, não, isso não é para mim. Não é para mim. Não é, Senhor, não é para mim. O Senhor tem para mim saúde. Daqui um pouco Jesus te cura na hora.
Agora, a pessoa não sabe lidar com isso e não tem disposição para ir nessa direção. Então, você tem que procurar um psicólogo. Nós temos agora o nosso pastor presidente que é psicólogo. Se procurar um psiquiatra, dependendo da situação, porque o psiquiatra ele pode prescrever remédios, né? Receitas. Por quê? Escute bem, por favor, em nome de Jesus. Se você não aceita o que Jesus tem, você tem que aceitar o que um profissional tem. Mas Jesus tem cura. Jesus cura tudo, liberta tudo, sara tudo, muda tudo. Ou não é assim? O problema é que as ansiedades, as decepções, a depressão vêm por causa daquilo que nós falamos lá atrás, o romantismo. A pessoa às vezes casa, irmão, pensando que casou com o Romeu da Julieta, mas aquele lá morreu. Vocês já observaram que todo o filme do Romeu e Julieta, os dois morrem? Ou não? Então não queira aquele Romeu, que vai morrer. E nem aquela Julieta. E nem a Demi Moore ou o Patrick Swayze. E agora eu falei o quê? Só os antigos sabem. Do outro lado da vida. Não queira, irmão, vai morrer, não vai dar certo. Só que a gente pega a ideia e não a decepção. E a gente compra, sabe, as meninas de hoje eu não sei, mas as da minha época, tinha um negócio de príncipe encantado que era demais. As Cinderelas hoje são modernas, né? As Cinderelas tem as mais diversas. Cinderela agora tem umas que não perde mais o sapatinho de cristal, perde o tênis. All Star. Eu perdi meu All Star. Aí o príncipe lá já é dono de uma lanchonete, é diferente. Mas o romance é o mesmo. Ela está sendo decepcionada, e daqui um pouco ela encontra com o camarada e casa com ele, e é lua de mel 200 anos. E não é assim. Esse cabra aí que você vai casar, ou já casou, você já descobriu. Se casou, já descobriu que ele era uma farsa. Você pensou que ele era romântico o tempo todo e descobriu que não é. Tem gente entregando aí o pato com o catupiry. Mas não é? Sim ou não? Não, eu namorei 10 anos para conhecer, pois não conheceu. Só conhece depois que passa a viver junto. Sim ou não? Ó, escuta aí, gente, escuta. Para ver se vocês matam essa Cinderela, tadinha dela. Porque a coisa não é romance, irmãos. A coisa é suportar uns aos outros primeiro. Pastor, mas é assim por quê? Por causa de você. Não é por causa do outro, não, por causa de você. Por quê, pastor? Porque eu sou gente. Então, no meu caso é por causa de mim, no seu caso é por causa de você. Nós somos seres em construção. Nós podemos viver 200 anos que nós vamos estar em construção. Claro que vai ter muito mais parede levantada, o castelo vai estar quase lá em cima, mas estamos sendo construídos. Então não briga com isso não. Aprenda a viver a vida. Não deixe as decepções te convencer que você tem que tirar a vida. Isso aí é coisa do diabo. Você tem que se convencer que você tem que lutar e vencer e crescer e alcançar e conquistar. Amém? Então, cuidado com a ditadura da felicidade. Todo mundo é obrigado a ser feliz. Não, a gente não vive todo o tempo feliz. Eu costumo dizer que o crente tem 2 corações. Um para ficar triste o dia inteiro e outro para ficar feliz o dia inteiro com Jesus. E esse coração, tanto feliz com Jesus, a outra coisa fica pequenininha.
Porque quem tem Jesus, tem tudo. Pronto, põe os dois coraçãozinhos aí, dá glória a Deus, levanta a mãozinha. Porque nós já temos aquele que garante o céu para nós. E lá no céu é um lugar de gozo eterno. Então, cuidado com a ditadura da felicidade e a ditadura do tudo perfeito. Porque não é perfeito. Quem aqui é casado já teve problema no casamento? Até o senhor, pastor? Eu estou lá, uai. Todo lugar que a gente está dá problema. Só que a gente tem que aprender a lidar com os problemas. Amar, perdoar, compreender, voltar atrás. No meu casamento com a Vilcelena, eu não quero ter razão, eu quero ter o casamento. Então, a minha maneira de pensar e refletir e falar e tal tem que ser outra. Agora, o que você quer nesse casamento? Você quer ter razão? Vai viver infeliz. Você não gostar dessa parte. Porque casamento não é para dar razão, casamento é para dar amor, comunhão, compreensão. E não é porque tem amor que não tem erro, é porque tem amor que tem erro. Ei, Jesus, o Senhor decepciona a gente? Nunca, Jesus não decepciona a gente de jeito nenhum. Ele está falando a verdade para nós, no mundo tereis aflições. E que jeito que essas aflições? Com os outros. Se não tivesse os outros, fala zoto. Se não tivesse os outros, não tinha problema. O Adão estava tranquilo no paraíso, irmão. Fez a Eva, deu problema. Sim ou não? Pelo amor de Deus, sim ou não? Fez a Eva deu uma passeadinha, já arrumou uma amizade que não devia. Parou de conversar com o Adão. A serpente era muito bonita. Falava suave, tranquila. Não tinha aquela linguinha partida dela. Ó o fruto. Foi lá, pegou o fruto, deu problema. O problema é os outros, irmão. É os outros. O Abel arrumou um irmão chamado Caim. Caim ficou com ciúme dele, matou ele. O problema é os outros. Por isso que quando Jesus vem, ele vem para nos fazer nascer de novo. Ele vem para nos libertar, nos converter, arrancar de nós o que não presta. Barucatá, chamai. Por isso, bem-aventurado aquele que rende a sua vida para o Senhor e aceita Ele trabalhar conosco. Está gostando? Outra coisa, nos pormenores. A ajuda que se precisa é urgente e urgentíssima. Se tem alguém que precisa de ajuda, é agora, não é para daqui a pouco. Essa pessoa que está pensando em suicídio, ela precisa do abraço agora. Ela precisa ser ouvida agora. Então é urgente. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã quem pode ajudar. E não deixe para amanhã quem precisa de ajuda. Hoje mesmo fala sobre se cura, seja livre. Tem muita vida para viver. A dor do indivíduo, pormenores, é real e está pedindo para ter um fim urgente. A pessoa não quer morrer, ela quer matar a dor. Ela não quer morrer. Por isso que tem muita gente que pensa, tenta, elabora, mas não tem coragem. Por quê? Porque ela quer viver. E graças a Deus que não tem coragem. Então ela não quer morrer, ela quer tirar a dor. E eu lembro da mensagem que o Senhor nos deu aqui quinta-feira. Um dos momentos especiais foi quando os consoladores que consolaram Maria e Marta, não mudou a história dela. Agora chamasse a viúva de Naim para ser consoladora.
Os consoladores de Maria e Marta diriam: fica tranquila, vocês vão achar que vai encontrar com ele quando vocês morrer também. Que tipo assim, não tem solução ali, conforma. Mas a viúva de Naim viria e diria: olha, ele ressuscitou meu filho. A gente tem que procurar as pessoas certas, que passaram por situações, e muitos do meio nosso passaram por problemas de suicídio, de pensamento ou coisas semelhantes, né? Porque eles foram escolhidos para serem levantados e ajudar agora os que precisam. Então, vença. Então, levante-se. Outros pormenores: provocadores de suicídio. Preste atenção, por favor. Se você é um instrumento que provoca suicídio, preste bastante atenção, porque o Senhor vai requerer de você o sangue da outra pessoa. Não brinque, não menospreze e não julgue quem está com esse sentimento. Você não pode provocar o suicídio, você tem que libertar a pessoa. Um dos provocadores de suicídio, lembra do Baleia Azul? Quem lembra? Quantos adolescentes não foram levados ao suicídio e à automutilação? E a pessoa e aí vem aquela questão do cérebro novamente, irmãos. O cérebro, preste atenção, sofre com a dor. Aí a pessoa que se automutila, ela, pelo menos por um momento, a dor que o cérebro está sentindo vai para o lugar onde ela mutilou. E aí o que é que acontece? Ela tem um alívio por algum tempo. E quando ela perde esse alívio, ela volta e mutila de novo. E mutila muitas vezes em lugar onde os pais não veem. O esposo não vê. Lugares escondidos. Não faça isso. Tem um Jesus que cura toda dor. Aleluia. Mas esse site da baleia, era site, como que era o nome? Um jogo, chamado de jogo. E na verdade era uma indução. Levou muita gente à automutilação e ao suicídio. É crime. E sabia de outra coisa? No artigo 122 do Código Penal, é crime levar a pessoa ao suicídio. Quando há um suicídio, é de praxe que haja investigação. É crime. Escute outra coisa. Aquela série, 13 razões. Quem lembra? A menina no final, suicida. E ela dá 13 razões do porquê. Não é assim? Levou muita gente ao suicídio. Cuidado com o que vocês veem, cuidado com o romance que vocês estão vendo. Prefira coisas que refletem a realidade. Cuidado com as séries que estão saindo aí, meus irmãos do céu. Eu lembro quando saiu o Free Fire, do jogo, e eu falava aqui, e tinha uns menininhos envolvidos hoje, nenhum deles estão na igreja mais hoje. E os pais achavam ruim porque estavam falando. Nenhum está na igreja hoje. Eu sou livre. A mãe disse: meu filho faz o que ele quiser. Pois é, ele fez o que ele quis mesmo. Mas eu não fui negligente, eu falei o que precisava de falar. Certos desafios nas redes sociais. Teve um que apareceu esses tempos aí atrás, o da respiração lá.
Tudo levando ao desafio. Por quê? Porque adolescente, ele gosta das aventuras e dos desafios, e não gosta de ficar atrás e quer ser produto do meio, infelizmente. Quer ser aceito. Quem amanhã vem de mini saia? Se você não vier, você é careta. Hoje a palavra é outra, né? Se você não vier, é porque você é boiola. Você não vier, é porque você não sei o quê. Aí daqui um pouco está todo mundo vestido daquele jeito, porque... Não, vocês são livres. Vocês são de Deus, vocês têm caráter, vocês têm índole. Olha para a pessoa e diz, está ficando doida? Como assim doida? Não, eu não ando pela cabeça de vocês não, eu já tenho a minha. É essa hora que a gente mostra quem é, e faz diferença. Ou não é assim? Pessoas ignorantes também provocam suicídio, ridicularizam as pessoas e seus sentimentos, provocam, desafiam, não ouvem. Você quer suicidar? Então tá, eu vou lhe comprar revólver para você. Você quer suicidar? Então tá. Pois é, você vai ter uma dívida para pagar diante do céu, viu? Se é crime na terra, imagina no céu essa questão. Outra coisa importante para a gente entender sobre esta questão do suicídio: o problema físico, emocional e o problema espiritual. Tem questões só físicas? Tem, mas quando diz respeito a uma família que tem um crente pelo menos ali dentro, o diabo usa todos os meios, todas as formas, tudo que está acontecendo, e quer convencer a pessoa, acaba com isso. Olha, escreve uma carta, geralmente deixa uma carta, sim ou não? Por que deixa a carta? Se era só desaparecer, precisava deixar a carta? Deixa a carta porque vai deixar algo que não foi resolvido. Tudo é resolvido diante de Jesus Cristo, e Ele está aqui diante de nós, através desse estudo, desta palavra, tem como resolver tudo. Mas a pessoa que despreza, provoca, ameaça, Deus vai acertar contigo, porque para Jesus, a alma que está tentando suicídio é preciosíssima. Uma alma é caríssima. E aí, nessa questão, tem os demônios do suicídio, aquilo que eu falei lá no início. Uma família que uma pessoa morreu de suicídio, pode esperar que a pessoa mais frágil da família vai ser assediada por outro demônio de suicídio. É hora da família se reunir e expulsar esse demônio do clã. É sério? E os argumentos do diabo não quer dizer que são melhores do que o Senhor Jesus, e nunca foi. Só que a forma que ele faz é convencedora. Acaba com isso. Eles vão chorar no seu velório, lendo essa carta. Só que o que ele não fala é que depois disso aí tem um inferno. E que a dor que a pessoa está sentindo aqui, ela é potencializada 1 milhão mais de vezes lá. Falei, o diabo ficou bravo. Deixei ele nos quintos dos infernos dele. Ele quer te enganar para você sofrer 1 milhão de vezes mais do que você está sofrendo. Agora eu tenho uma proposta para você bíblica: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse o Senhor Jesus. Carabacás, uramanda, soquebrandaragas. Cai por terra, espírito do suicídio, em nome de Jesus. A proposta de Jesus é tão maravilhosa que no final tem céu, tem gozo eterno, não tem mais luto, não tem mais lágrimas.
Aleluia! Então, os demônios do suicídio e os demônios opressores. Muitas vezes o demônio do suicídio, ele começa a alojar dentro da pessoa, só que ele não se manifesta. Ele vai convencendo, instigando, vai trazendo pensamentos, trazendo sentimentos. Agora tem os opressores. Tem os que entram, isso é uma possessão. E tem os que de fora oprimem. Tudo isso é contra a pessoa. Tudo isso ajuda a pessoa a tomar decisões erradas. É necessário uma aliança com Jesus perfeita. O que é uma aliança perfeita com Jesus? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. E esse é o tempo, infelizmente, que está dobrando os suicídios. É tempo de acordar. Como é que um opressor, um demônio opressor faz? Começa a entristecer você. Se a igreja que você faz parte dela é uma igreja que te desperta, que te alerta, ele começa a tirar você dos cultos. Porque nos cultos as pessoas são libertas. Muita gente aqui está sendo consciente e está sendo levantado por Deus. Mas aí o demônio te convence de não vir. Vai pela internet. Só que na hora que você está pela internet, um barulho na casa, o cachorro não sei o quê, e você não presta atenção e não recebe a palavra. Tem que acordar para o mundo espiritual, meus irmãos. E aí, começa aquela coisa de fazer a pessoa entristecer com a igreja, entristecer com o pastor, entristecer com a pastora, entristecer com o obreiro, a obreira, o irmão, a irmã. Por quê? Porque ele quer a pessoa vulnerável. Já viu? O leão, ele ataca, porque o diabo, ele ruge como um leão, mas não é leão. Mas então a gente tem que olhar para o leão para estudar um pouquinho o que ele faz, sim ou não? Ele fica esperando, ele vai no meio de um bando, ou ele fica esperando que a pessoa vai, que o animal vai saindo do meio do bando, vai pegando um cantinho, uma beirinha, sim ou não? É isso que o diabo faz. Ele tira você do bando de ovelhas e começa a te convencer que o melhor é não congregar, é não fazer parte, é mudar, é sair da direção, é ir para outro lugar. E aí quando a pessoa sai do rebanho, procurando quem possa, fica atento em nome de Jesus. Você pode ir para onde você quiser, mas vá só quando Deus te falar. Será que tem alguém entendendo isso? Então, meus irmãos, a guerra é em todas as direções, mas se eu escondo a minha vida no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu descanso. Se você tem aliança com Deus, essas coisas jamais terão algum êxito contra a sua vida. Jamais. Para você é absurdo, e todo absurdo que chega perto de alguém, o absurdo é tão absurdo que a pessoa já atira aquilo para longe. Agora, quando não, aí começa a pensar. Está aprendendo? Sintomas de suicídio: mudanças abruptas. Era de uma forma e agora já é de outra. Os pais têm que aprender a observar isso nos filhos. O convívio da casa, as pessoas da casa. Peraí, uma pessoa de uma hora para outra muda, já é uma suspeita. Isolamento, não quer falar com ninguém, não quer ver ninguém, não quer saber de ninguém, não quer conversar com o pastor também, já está bastante sério. Baixo rendimento escolar, baixo rendimento no emprego, baixo rendimento nas tarefas que são dadas. Parece que ela ficou preguiçosa de uma hora para outra. Desenhos tristes, a criança começa a desenhar uma facada, um corte, uma morte. Desenhos de situações ruins.
As decepções que a pessoa começa a mostrar que está. Outra coisa, irritações. O nervosismo toda hora, e não era isso, não era assim, não tem motivo. Descuido com a aparência. Não vou nem, tá bom, tá assim mesmo, eu vou com isso aqui mesmo. Filmes e séries novos, e sobre mortes e decepções, vinganças, só gosta de ver isso. E lembre-se, escute, o cérebro, ele é programado para viver. Chega ali, o Paulo só tem um braço do lado esquerdo. Chega para ele e leva uma pá para o rumo dele, se ele não vai usar esse braço. Ainda vai levantar o outro, ainda assim. Não vai? Porque é um instinto de... Quando o cérebro começa a ser convencido que ele tem que morrer, é porque a coisa está feia. Porque naturalmente ele quer viver. É o instinto. Se machucar o joelho, você quer sempre guardar, você quer sempre socorrer, você quer sempre se livrar. A gente, quem aqui já tomou corrida de vaca? Eu também. Nós estávamos lá com os baldinhos lá carregando mandioca, foi buscar mandioca lá no mandiocal longe, morando na fazenda. Vem lá com aqueles baldes. E as vacas. Eu olhei para... que essas vacas estão olhando para cá desse tempo? Elas levantou a cabeça juntinho assim. Aí ela... E eu... Quando eu olhei, irmãos, aquele pescoção chacoalhando assim. E eu saí correndo. E aí mandioca jogando para cima e balde jogando. Tinha uma cerca na frente, irmão. Eu pulei a cerca, não encostei nela. Tinha uma pinguela lá, que tinha, a represa tinha estourado, ela estava assim, escorregando. Eu tinha caído ali naquele lugar. Eu passei assim, e eu cheguei de lá e ainda estava olhando para... Elas nem conseguiram passar na cerca, irmão. Eu já tinha passado um córrego, tinha passado... Isso é o instinto de sobrevivência. Nós temos no nosso corpo, irmão, as células gordurosas, que quando você está num estado de fugir, de escapar, você não usou 30% delas, e ela dispara no corpo, você vira um risco, até o Rodrigo consegue correr, porque é o instinto, e você não cansa, porque o cérebro é preparado para te livrar. Então, quando é convencido, é porque tem muita coisa aí forte. E você precisa ter compaixão da pessoa. E de uma forma ou de outra, com um abraço, com o ouvido, se colocar pertinho dela, para depois pegar na mão e tirar. Amém? Desejar morrer é antinatural, porque a gente quer viver. Amém? Terminando, sintomas, então, do suicídio falamos. Agora, Deus nos chama para curar corações. Deus nos chamou para curar vidas. Então, devemos levar a pessoa a conseguir lidar com a vida real. Somos seres em construção. A vida é para ser vivida, é para ser encarada, é para levantar. Vamos embora, vamos junto, eu vou junto. Entendeu? Ou não? Tem decepção, angústia, dor, perdas irreparáveis até, mas tem vitória, nova história, tem cura, tem força, tem graça, tem vida, tem Jesus.
Tem Jesus? Então levanta as duas mãos e dá glória a Jesus. Nós temos que levar as pessoas a viver novamente, essas pessoas. Então, ouvir, ouvir e ouvir. Abraçar, abraçar e abraçar. Uma coisa muito boa para a mocidade, roda de conversas. Aquela roda de abrir o coração. E de ninguém ficar fazendo bullying, condenar a outra porque falou, mas sentir o tanto que é grave o assunto. E o quanto que a pessoa que está perto de nós precisa. Contar experiências nessa roda. Eu já passei por pensamentos, mas foi assim, assim, assim. Essa roda é importante, porque a pessoa ela não pode sentir-se isolada e nem sentir-se marginalizada. Ela tem que sentir-se produto daquele lugar ali que as pessoas estão preocupadas. É muito bom fazer isso, viu? Levar a um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Tem área na nossa vida que às vezes não teve um encontro com Jesus. Já viu aquela expressão? Eu sou crente, mas meu braço não é não. Falei, então, ou você corta o braço, ou converte o braço. Sim ou não? Não foi o que Jesus falou? Se o teu olho te escandalizar, arranca, joga fora, é melhor entrar no céu faltando um olho do que com os dois ir para o inferno. Né? Aí o Paulo teve essa experiência. Paulo falou para Deus, Senhor, se um dia eu afastar do Senhor, o Senhor tira um braço. Meu negócio assim, como é que é? Se algum dia eu colocar droga na boca e usar um revólver, dar um tiro de revólver, o Senhor tira o meu braço. Aí ele fez isso, Deus tirou o braço. Mas ele vai entrar no céu. E ele está feliz por causa disso. Entendeu ou não? Amém, meus filhos? Às vezes tem área na nossa vida que precisa desse encontro. E aí você tem que abrir o seu coração para isso. Eu tenho problema nisso, tenho dificuldade nisso. E aí a cura onde vai acontecer. E o encontro verdadeiro preenche a nossa alma. O vazio desaparece. E eu sou prova disso, tem muita gente aqui que é. Fique sobre os pés. Então, não se esqueça dos papéis. Tem o líder espiritual, tem o psicólogo, tem o psiquiatra. Aproxima com os pais, conversa, tenha mais diálogo, veja a vida de uma maneira diferente. Saiba lidar com as perdas. Escute, preste atenção, por favor. Saiba lidar com as perdas. Se eu perdi, porque não é para mim. Ou não? A pessoa que eu pensei que eu ia casar, quando Jesus usou a pessoa para me atrair para a fé, falei, então, já que Jesus usou, vou casar. Aí eu descobri que não era por ali, não. Aí eu fiquei decepcionado. Aí depois conheci a Vicilene. Jesus mostrou a Vicilene. Aí a decepção foi embora rapidinho. Por quê? Porque graças a Deus não era a minha vontade, era a de Deus. Será que alguém entende isso? Então, irmãos, não se esqueçam. Deus não disse, Elias, eu tiro você e trago você para o céu do Zimbro para cá. Não, Deus disse, é depois do Jordão. Daqui eu quero que você levanta e anda. Come e bebe, não é aqui o teu descanso. Levantou, fez o que Deus mandou, daqui um pouco, depois do Jordão, Deus mandou uma carruagem de fogo e trouxe Elias para o céu. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Não é na sua hora, é na hora de Deus. Não é no lugar que você escolheu, é o lugar de Deus. Apenas viva a vida com força e com fé e com graça. Aleluia! Glória a Deus. Ou não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. 1 Coríntios 3, 16, 17. Vamos cuidar desse santuário e deixa Deus viver em nós. Nós vamos orar agora. E eu quero que você abra bem o seu coração. Deus conhece cada história aqui. Você que está pela internet também. Então, abra bem o seu coração, porque esse espírito de suicídio não pode nem passar perto de você mais. Eu sei que eu estou falando para pessoas aqui que precisam disso. Então abra bem o seu coração e busque a presença curadora e libertadora do Senhor. Feche os seus olhos, por favor. Fale com Deus. Não interessa quantas decepções tivemos, interessa o quanto eu quero viver aquilo que Jesus tem para mim. Eu aceito o convite. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Baramanto rabaxa andarai. Todo espírito de suicídio que ronda vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo eu te digo, bata em retirada. Rabasakaim baru rata, barbadashim harun. Pega a sua traia, pega os sentimentos que você trouxe para essa pessoa, pega as decepções que você convenceu esta pessoa. Rabakadashamai. Ela não é covarde, e ela é amada pelo céu. Shedasi amai govandarai rubasadaya. Em nome de Jesus, pega a sua traia, espírito do suicídio, espírito de morte, espírito covarde da Cássia, Rushai, vai caindo por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nunca mais venha, nunca mais volte. Nunca mais pensamentos e sentimentos de morte. Nunca mais desejo de mutilar, nunca mais. Em nome de Jesus, bata em retirada. Sai! Sai! Em nome de Jesus. Rabassa que vai. Dobai sai. Somos comprados por bom preço. E nós entregamos nossas vidas para o Senhor Jesus Cristo. Rabadaco bedaravasso quebrandaraia. E nós somos convencidos pelo Espírito Santo. Terebidaia. Urabagai, o sangue de Jesus vai lavando, o sangue de Jesus vai limpando, o sangue de Jesus vai purificando, o sangue de Jesus vai fazendo a santificação ser mais forte, o sangue de Jesus limpa o cérebro, limpa a mente, a consciência, a subconsciência, o sangue de Jesus arranca o abafamento, o sangue de Jesus arranca a angústia, o sangue de Jesus arranca o secreto do mal, em nome de Jesus Cristo. Agora, ser liberto agora, ser liberto agora, ser liberto agora, ser liberta agora, ser liberto em nome de Jesus. Urabagai, não vai pensar nunca mais em se atirar debaixo daquele caminhão, nunca mais. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, nunca mais. Carabia, Urabacala Sarabagas. Urabacandaraia. Estas ovelhas estão cercadas por anjos poderosos,
por muralha de fogo, estão guardadas no esconderijo do Altíssimo. Estas ovelhas têm dono, e o dono é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, que morreu, foi morto, sepultado, crucificado. Ele foi colocado naquele lugar, mas ao terceiro dia ressuscitou. Arabacandai, foi assunto ao céu, está à destra do Pai, detém todo o poder no céu e na terra. É no nome de Jesus que eu decreto libertação agora. Libertação agora. Em nome de Jesus, libertação agora. Libertação agora. Já. Em nome de Jesus. Aramandaraga xarabandaragas. Uribiala mahassure candaraya. Levanta as duas mãos, diga: eu sou. Inteiramente, totalmente, plenamente, corpo, alma e espírito de Jesus Cristo. Ele é eternamente meu único dono, meu único Senhor, meu único Salvador. Ele me comprou, eu sou dele para sempre. Estou liberto, livre, ungido, abençoado, em nome de Jesus. Eu sou de Deus. Aplauda dando glória e falando em mistério. Seja batizado no Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Você é de Deus, e a vida vai ser vivida, e no final nós estaremos com Ele na nova Jerusalém de Deus.